Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, mais uma aula do nosso curso, terceira aula do primeiro módulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chamava antes de pré-tratamento, que atualmente eu prefiro usar o termo de preparo do paciente. E a gente vai preparar ele para passar por um procedimento de intubação orotraqueal, um procedimento complexo, um procedimento que exige muito da fisiologia do paciente, e por isso que a gente tem que preparar para que o paciente não sofra, ou pelo menos não sofra demais com esse procedimento. Tá certo? Vamos lá. A aula de hoje começa com um caso clínico de um jovem de 20 anos que faz um tratamento correto para asma, mas ainda está em ajuste de dose de tratamento. Chega no pronto-socorro para a sala de emergência com uma dispneia intensa, já com cianose central, paciente saturando 83%, a ausculta está limpinha, não tem nem murmúrio vesicular, tá bem limpa, assim, bem grave, inclusive. Você falou assim, paciente jovem, saturando desse tanto, a ausculta não tem nada, você já decidiu por intubar o seu paciente. Você vai fazer sequência rápida de intubação, começa o pré-tratamento, foi administrado, ofertado oxigênio a 100%, seu paciente chegou na melhor saturação de incríveis 90%, e depois de 1 minuto o paciente põe a mão no pescoço dessa forma assim, a saturação começa a despencar rapidamente e o paciente começa a cai para trás. E esse é o caso clínico leve aí, suave, para vocês começarem a pensar sobre o pré-tratamento. Bom, vamos lá. Seu paciente vai passar por um procedimento, por uma intervenção bastante agressiva, que mexe com toda a fisiologia do seu paciente, vai alterar a pressão torácica, vai estimular alguns nervos, você vai precisar fazer sedação para conseguir fazer o procedimento, vai precisar fazer analgesia, e tudo isso vai fazer a laringoscopia, passagem de tubo na córnea focal, a pressão positiva antes e depois, vai precisar talvez ventilar o seu paciente. Tudo isso pode gerar alterações no paciente que já é muito limítrofe, assim. Um paciente que está precisando ser entubado na emergência, geralmente é um paciente que muitas vezes já tem até comprometimento de mais um órgão importante. Mas mesmo que seja só comprometimento pulmonar, ainda assim é um órgão muito nobre, muito importante para a nossa fisiologia. Então, o tratamento, a preparo do paciente, ele é complementar à sequência rápida de intubação. Então, a sequência rápida de intubação é um período muito específico, é uma forma muito específica de fazer a indução, mas para que você consiga fazê-la com sucesso, é importante você complementar com um ótimo preparo do seu paciente. O objetivo número 1 e principal é diminuir os eventos adversos. Então, com isso, a gente vai diminuir parada, a gente quer diminuir hipotensão, quer diminuir hipóxia e várias situações que a gente vai discutindo aí ao longo da aula. É importante que tudo que eu vou discutir aqui hoje tem pouca evidência, infelizmente. Eu posso até mandar o artigo lá que eu tenho do up-to-date de preparo do paciente, eu mando em seguida da aula, mas vocês vão ver que tudo tem poucos estudos. Quando tem estudos são pouco conclusivos, então a gente vai baseado muito ali no nosso feeling, no nosso tato com o paciente, beleza? Então aqui a dica importante se pode dar errado, vai dar errado, então se prepare antes, esteja o mais preparado possível para os eventos adversos. A gente tem que lembrar lá da primeira aula, jogo de xadrez, a gente vai ser atacado, a gente tem que ter preparado para mais de um problema. Então, nosso principal problema, talvez ali, entre os dois principais problemas, a que eu já comentei, a hipotensão está ali muito junto com a intubação, é muito comum de acontecer. O pessoal já fala até de hipotensão pós-tubo, relacionando totalmente aí esse procedimento com essa condição. Então, o melhor é otimizar antes. Então, o nome preparar o paciente, pré-tratamento, é porque isso tem que acontecer antes. Não é melhor prevenir do que correr atrás desse paciente que já ficou ruim, que já ficou uma hipotensão grave. E é muito, muito importante a gente ter esse conceito de que intubação não é a qualquer custo. Então, assim, você não faz diferença para mim, para ninguém. Eu consegui intubar o paciente, mas ele parou
por conta das coisas que talvez você não fez adequadamente. Então, entubar é só um passo, passar ali, né, o tubo na corda vocal é só um passo, tem muita coisa ao redor disso aí, é isso que eu quero que vocês comecem a se atentar. É muito importante você estabilizar o máximo possível o seu paciente e deixar ele otimizado. Então, primeira forma de otimização da hipotensão, a gente vai usar essa estratégia escalonada. Paciente hipertenso a gente vai discutir depois. Essa aqui a gente vai fazer assim: paciente normotenso, paciente hipotensão leve e uma hipotensão grave. Eu não tenho um conceito muito preciso do que é uma hipotensão leve e uma hipotensão grave. Você vai ter que perceber caso a caso com o seu paciente, se isso é mais prolongado, se ele está mais compensado, perfusão de órgãos, se alterou o nível de consciência, se não alterou o nível de consciência, o tempo de enchimento capilar, taquicardia em resposta à hipotensão. Você vai colocar tudo isso num conjunto, e lógico, o valor também da pressão, que não tem um corte, mas é fácil de perceber que um 87 por 65 é diferente de um 40 por 30. Uma 4 por 3, ou PA inaudível, uma hipotensão grave, com certeza. Então, com todos a gente vai preparar, porque, claro, pressão positiva no tórax, medicações cardiodepressoras, tem uma chance de causar hipotensão, independentemente do paciente estar normotenso. Então, paciente normotenso, a gente vai preparar ali com a nossa opção inicial, que é cristalóide, a não ser nas duas situações. Paciente normotenso, não é paciente hipertenso. Então, no paciente hipertenso não vamos fazer cristalóide. Outra situação que a gente não faz cristalóide é no edema agudo de pulmão, beleza? Por motivos óbvios. Aqui, cara. E assim, quanto que a gente vai fazer de cristalóide? Depende ali do seu paciente também. Um normotenso 90 por 60, ali tá dentro do que a gente espera, né? Pressão sistólica pelo menos 90, uma PAM acima de 65, mas se o paciente estiver desidratado, talvez um pouco mais. Minha impressão, entre 500 ml a 1 litro, geralmente costuma dar certo. Qual cristalóide você fique à vontade aí, pense no seu paciente, nas condições clínicas dele, tá? Paciente com hipotensão leve, então aquele paciente, você avaliou ele tá hipotenso, você fala assim, é um risco eu entubar o paciente nesse momento, mas ele não está gravemente hipotenso, ele não deve parar nos próximos minutos. Acho que esse é um bom conceito para a gente definir uma hipotensão leve. É uma hipotensão que aparentemente seu paciente consegue persistir nessa hipotensão por mais tempo. Então, esse é o da hipotensão leve. Se couber cristalóide, e se você vai considerar associar a droga vasoativa. Então, assim, faz o cristalóide e vê como é que foi a resposta, ou se não couber cristalóide, direto droga vasoativa, e esse vai ser a sua conduta. Esse paciente, você tem tempo de ir lá aguardar pegar o acesso, preparar a bomba de infusão, enquanto isso você está fazendo o cristalóide. Se não deu, você prescreve a norepinefrina, começa em bomba de infusão, ajusta a dose, o paciente normalizou a PA, você está mais seguro, pode dar sequência aí na intubação. Paciente com hipotensão grave, você, mesma estratégia, avalia o cristalóide, talvez vai ter que fazer um pouco mais, talvez já iniciar a droga vasoativa junto com o cristalóide, se couber, então coube cristalóide, começa o cristalóide, mas já começa a droga vasoativa junto. Esse paciente é aquele paciente que você avaliou e pode parar ali nos próximos minutos, paciente que não está bem. E tem esse conceito aí, desse push dose, eu vou, uma dose de uma catecolamina um pouco mais rápida, que você vai infundir de uma forma mais rápida, para puxar o seu paciente, PA do seu paciente de volta. É o que você vai fazer no paciente que você está achando que pode parar nos próximos minutos. Então, assim, é uma medida mais drástica, que pode ter efeitos colaterais associados, aí, né? Você pode fazer, às vezes, uma vasoconstrição maior do que você gostaria, você não tem aquele ajuste fino que você consegue fazer com a bomba de infusão. Eu vou explicar a push 12 ali, como montar, logo em seguida. Bom, você fez suas medidas e aí o seu paciente chocou depois do tubo. Então, primeiro aqui, tratar apenas se realmente o paciente fez hipotensão. Então, não é para fazer um protocolo, entubei o paciente e agora eu começo os tratamentos para evitar hipotensão pós-tubo. Isso aí você tem que fazer antes, preparando o seu paciente.
vai dar mais certo, você tem mais chance de conseguir fazer isso adequadamente. O importante, o limiar de usar droga vasoativa no nosso paciente é baixo, porque geralmente, muitas vezes a gente já está fazendo cristalóide, tem um paciente que às vezes entra numa hipotensão refratária, então eu não queria que vocês ficassem muito tempo, tipo assim, muito tempo, 20 minutos é muito tempo com um paciente com uma PM abaixo de 65. Esse tempo o paciente não está perfundindo órgãos importantes, por exemplo, o rim. A gente consegue ter certeza que ele não tem perfusão renal. Isso é muito prejudicial para o nosso paciente como um todo. Então, como é que eu monto a push 12 mais comum é de adrenalina? É muito fácil. A ampola de adrenalina está no carrinho, pega um soro de 100, aspira aquela ampola de adrenalina, coloca no soro de 100, dá uma chacoalhada, puxa isso aí, você pode fazer ali de 2 a 3 ml. A concentração vai dar 10 microgramas por ml, se você fizer 2 ml vai te fazendo 20 microgramas, beleza? Você faz isso, ela vai ter a epinefrina vai ter um efeito que vai durar ali alguns poucos minutos, depois já vai sendo metabolizada, a pressão do paciente começa a baixar, enquanto isso você preparou ali a bomba de norepinefrina, beleza? Problema, a adrenalina causa muita taquicardia, tem bastante efeito beta, então é muito comum quando você faz ela, o paciente já fica um pouco mais taquicárdico. Se o seu paciente já está taquicárdico, gostaria que você não usasse adrenalina, seria bem mais interessante se você conseguisse preparar com a norepinefrina, que geralmente também está disponível, principalmente nesse contexto que a gente está falando de ambiente hospitalar. O que você vai fazer? Puxar a ampolinha cheia, uma só, dilui no soro 250, chacoalhadinha, puxa, você vai fazer de meio a 1 ml. Isso aí vai ter 16 microgramas, de 8 a 16 microgramas, você pode fazer meio ml, ver como é que responde, depois fazer mais meio. A meia-vida da norepinefrina, né, da noradrenalina é curta, vocês vão percebendo isso, então também não dá para segurar o seu paciente por muito tempo, é só o tempo para preparar a bomba. Então, essas doses, essas duas aqui são as mesmas lá da otimização do paciente que a gente vai fazer antes da intubação, beleza? Então, mas você pode usar aí na hipotensão pós-tubo, principalmente nas hipotensões mais graves, você faz a push 12. E se o seu paciente estava otimizado, estava legal e de repente faz a hipotensão, é mais comum de você precisar da push 12, porque às vezes você não estava preparado para aquela hipotensão no paciente, que você não, às vezes não fez não preparou uma bomba de infusão. Próximo passo aqui é a gente avaliar o paciente que está hipertenso. Então, o paciente está em emergência hipertensiva, então essa tem que ser tratada. Então, se o paciente está ali com uma síndrome coronariana, uma PA 20/12, você precisa, é muito arriscado você entubar esse paciente na vigência dessa pressão tão alta. Com a laringoscopia, você pode liberar ainda mais catecolaminas ali no PI de intubação, e isso aí causar ainda uma complicação ainda maior para o paciente. Então, emergência hipertensiva, qualquer uma delas, cefalopatia hipertensiva, qualquer uma das emergências hipertensivas, você vai tratar. Como que você trata a emergência hipertensiva no preparo do paciente? Fentanil 3 microgramas por quilo, dose cheia. Você vai fazer esses 3 microgramas por quilo pelo menos 3 minutos antes da indução. Importante lembrar, a infusão do fentanil deve ser lenta, tem que ser devagarinho, para não ter efeitos colaterais ali, não atrapalhar a sua pré-oxigenação. Por exemplo, fazer uma rigidez torácica, o paciente para de ventilar, não é isso que você quer. Você pode ir infundindo devagarinho, aos poucos. Na hora que terminou, aguarda 3 minutos, que é o tempo que ele vai fazer o bloqueio adrenérgico dele. E além de causar analgesia nessa dose também, ele vai diminuir ali o efeito adrenérgico que seu paciente está passando. Sinais de hipertensão intracraniana é importante também. Durante a intubação você pode causar um discreto aumento ali, mas causa realmente um aumento da pressão intracraniana. Então, por isso é importante também, se seu paciente tem uma hipertensão intracraniana já diagnosticada, fazer o pré-tratamento. Se eu fiz pré-tratamento com fentanil por causa de emergência de uma hipertensão intracraniana,
só que ele não estava tão hipertenso, ele acabou ficando hipotenso, a gente vai ajustar aí o nosso paciente. Urgência e crise hipertensiva. Então, aquele paciente que não está em emergência hipertensiva, mas está com a pressão alta. A gente vai considerar pelo menos ali um controle de dor. Pode ser com fentanil também. A gente não precisa usar essa dose, a gente com certeza não vai usar essa dose, 50 microgramas a 100 microgramas para o nosso paciente, que vai dar ali entre até 1 micrograma por quilo, então 1/3 da dose, é bem menos. Com essa dose a gente já consegue fazer um bom controle de dor. Não precisa ser 3 minutos antes, o fentanil já começa a fazer o efeito analgésico dele muito rapidamente, mas tem que ser antes, né? A gente costuma fazer em torno de 1 minuto antes. Lembrando que o estímulo adrenérgico que vai ser liberado ali durante a laringoscopia, principalmente, a gente laringoscópia, aquele movimento que a gente faz, a localização, o estímulo doloroso que a gente faz no paciente, pode ser perigoso para ele. Então, como eu falei no paciente síndrome coronariana, a gente pode piorar a necrose miocárdica do paciente. E emendando aqui já no próximo. E agora falei dos extremos da pressão, muito alta e muito baixa. E agora o segundo caso mais comum aí de preocupação no preparo do nosso paciente hipoxêmico. Então, o paciente que faz uma saturação abaixo de 90% já está em risco da gente ter dificuldades com ele, da gente fazer hipoxemia grave, dele ter algum dano neurológico durante a intubação. Às vezes o paciente está mantendo essa saturação de 88, de 87 ali, às custas de uma frequência respiratória muito aumentada. A gente vai lá, faz a indução, bloqueia o nosso paciente, ele para de respirar, ele faz uma hipoxemia rápida porque não tem reserva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula toda sobre pré-oxigenação, mas o conceito básico que vocês já precisam ter noção é que a gente tem que oferecer oxigênio a 100%, ou o máximo que você tiver disponível para o seu paciente, para tirar o nitrogênio e deixar só oxigênio no pulmão. Basicamente é isso. Isso aí já ajuda muito ao seu paciente, evitar que o seu paciente passe por uma hipoxemia grave. Se a gente não conseguir uma saturação mínima em torno de 90%, pelo menos, para diminuir a velocidade que ele dessatura, então a gente vai precisar ventilar ele positivo. A gente vai precisar fazer troca. Às vezes o paciente não tem drive o bastante, por exemplo, para fazer essa oxigenação do pulmão. E a gente vai precisar ventilar realmente, não temos outra opção. A gente não tem a opção de induzir um paciente hipoxêmico. A gente tem que melhorar a oxigenação para ele conseguir passar pelo procedimento, beleza? E aí foge um pouco do conceito de pré-oxigenação e entra no conceito de tratamento da hipoxemia para preparar o paciente para a intubação, ok? A gente vai fazer uma ventilação mais segura possível, cabeceira elevada para abrir a via aérea, uma boa sedação e paralisia, que vai ser o que a gente vai fazer para intubar o paciente, vai facilitar a ventilação, acoplar muito bem a máscara. E aqui uma sugestão é usar o dispositivo bolsa-válvula máscara, bem utilizado, que no próximo slide eu vou explicar um pouquinho de como usar ele de forma segura. VNI também é interessante, mas aí o paciente precisa ter o drive, tá? Então, aqui, só tirar aqui rapidamente os estudos mostrando que a ventilação com bolsa-válvula máscara no paciente que vai ser intubado é segura. Então, ele não aumenta o risco de... aqui, mostrando que não aumenta o risco de broncoaspiração, seja observada pelo cara que vai intubar, ou seja, uma imagem nova no raio-x, e ela diminui a chance de hipoxemia grave, beleza? Então, como que a gente vai fazer uma boa ventilação? A gente vai fazer uma frequência, quem já fez a CLS aí, uma frequência de 10 a 12 incursões por minuto. A gente vai de preferência usar 2 socorristas, um só na máscara e um só na bolsa. Se disponível, usar a válvula de PIP, deixar ela acertada entre 5 e 10 centímetros de água. Vou mostrar rapidamente como é que faz isso. Passa uma orotraqueal, uma via orotraqueal, Guedel, né? Se tiver nasotraqueal também. O fluxo da bolsa tem que ser de 15 litros para encher aquela bolsa reservatório. Fazer a abertura da via aérea, seja por elevação do queixo, seja por elevação da mandíbula. E o menor volume possível para gerar uma elevação do tórax, para não colocar muito volume, não fazer pressão positiva. E nesse contexto específico, para evitar que o paciente entre muito ar no estômago do paciente. Beleza?
para quem não conhece, quem nunca viu, Guedel, acho que todo mundo já viu. Quem não conhece, na CLS a gente sempre ensina como passar. E aqui, para quem nunca viu, isso aqui é uma válvula de PIP. Ela é conectada no AMBU, num dispositivo bolsa-válvula máscara, que tem especificamente essa conexão. E aqui, girando em sentido horário, a gente vai aumentando a PIP do paciente. Beleza? Rapidamente agora alguns pontos. A aula já está com 20 minutos. Mas isso aqui realmente não consegui fazer mais rápido, vocês me desculpam. Arritmia. De preferência, não entubar o paciente numa arritmia instável. A chance dele parar durante o procedimento é grande. A não ser que seja uma via aérea crítica. Então, se o paciente perdeu a consciência, talvez até por causa daquela arritmia, você vai fazer o que for mais grave mais rápido. É uma situação muito complexa, que eu espero que vocês não passem. Mas aí, se o paciente tiver com drive respiratório, dá o choque e depois entuba. Se não, se tiver, falo assim, vai parar pela hipóxia antes de parar pelo ataque de arritmia, entuba o seu paciente antes. Sempre que possível, a melhor opção é tratar a arritmia antes de começar a intubação. E assim, é importante saber que pode, em alguns casos, a gente nunca sabe exatamente como o nosso paciente vai responder à pseudoanalgesia. Então, a gente optou por tratar. No nosso paciente está instável, a gente vai cardioverter. A gente faz uma dose leve do sedativo e depois da cardioversão, a gente vai acordar o nosso paciente, ele muito rebaixado, não acorda, não volta ao nível de consciência. Então, pela própria pseudoanalgesia da cardioversão, pode ser que a gente precise entubar o nosso paciente. O que é importante? Fez lá a cardioversão, olhar, reavaliar a hemodinâmica do nosso paciente. Então, o nosso paciente melhorou muito hemodinamicamente depois da cardioversão. Então, beleza, vamos para a intubação. Se não, vamos tentar melhorar o máximo possível ele. Volta lá na hipotensão. E sempre ali pesando o que for mais grave, né? Se o nosso paciente está na via aérea crítica, rebaixado, sem reflexo, o que está mais grave? Hipoxemia ou hipotensão? Paciente... Então, isso aqui é para vocês entenderem, inclusive, que isso aqui é tudo muito dinâmico. A gente vai, muitas vezes, apagando fogo, escolhendo as batalhas que a gente consegue ganhar. Importante, laringoscopia dói. E eu queria falar aqui um pouco sobre dor. A lembrança de como foi a laringoscopia em pacientes que estão entubados acordados pode causar até síndrome de estresse pós-traumático. Então, é um negócio grave, importante, chama muita atenção. E tem um estudo muito interessante que procurou ali mais de 300 pacientes que passaram por procedimento de intubação numa emergência na Universidade da Califórnia. Conseguiram falar com 10 pessoas, a grande maioria morreu dos pacientes que foram intubados lá. Isso pré-Covid, a grande maioria morreu. 10 eles conseguiram contato telefônico, 5 deles se lembravam do procedimento e todos falaram que era uma dor, a pior dor da vida. Então, assim, importante a gente se preocupar com a analgesia. Fentanil é potente, é um analgésico, é opioide. Ele tem um efeito, um início assim, muito rápido, basicamente imediato. Aí a dose que eu já falei um pouquinho, né? 50, 100 microgramas, que vai dar 1 a 2 ml, vai dar uma analgesia adequada, a gente faz em torno de 1 minuto antes da intubação. Conforme ele vai, lembra, sempre, mesmo 1 ml, devagar, a infusão tem que ser devagar, isso aí não depende da dose, depende da velocidade de infusão. E é um analgésico que a gente muitas vezes usa logo em seguida, né? Pode ser outros, remifentanil, outros analgésicos podem ser usados, mas eu falo basicamente do fentanil porque é o único que eu usei que eu tinha disponível. Sempre lembrar, em alguns pacientes, fazer analgesia. O paciente alerta, no Covid a gente vê muito isso, o paciente está insuficiência respiratória, mas o nível de consciência totalmente preservado. Paciente do trauma, paciente que geralmente está sentindo dor, um paciente que não tem uma patologia muitas vezes importante, paciente ansioso também. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar, cuidado com o choque. O fentanil, no estudo japonês, causou choque em grande parte dos pacientes no qual eles foram usados. Provavelmente foi um uso meio indiscriminado, assim. Então ele não faz parte da sequência rápida de intubação. Mas a analgesia é uma preocupação que a gente tem com o paciente, mas ele não é obrigatório. Acho que é isso que vocês precisam entender e a gente vai discutindo bastante sobre droga nessas próximas aulas. Falar aqui rapidamente da lidocaína. A gente faz ela ali em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos antes de fazer a indução. Ele tem uma duração de 10 a 20 minutos. Tem de benefício, é importante, é muito, muito interessante, um controle da tosse, então facilita a pré-oxigenação, principalmente naquele paciente que está tossindo muito, isso atrapalha para oxigenar. Ela provavelmente aumenta
evita o aumento da pressão intracraniana. Então, isso aqui, claro, falei, muita dificuldade com evidências. Ela causa uma analgesia venosa, que é muito legal, muito interessante, principalmente quando a gente vai usar etomidates propofol, porque eles doem na veia. Então, você causa uma analgesia lá e facilita a fazer mais rapidamente o etomidato ou propofol que você for precisar usar. Causa uma analgesia sistêmica também, não tão potente quanto o do fentanil, mas às vezes em alguma associação o lidocaína seja interessante. E é interessante no controle do paciente com broncoespasmo, principalmente se ele não fez um tratamento ali com beta-2 junto, então funciona legal. Contraindicação, só BAV avançado, desde que não seja com marca-passo. Bom, agora um pouco de algumas outras coisas aqui, miscelâneas aqui. Bloqueador não despolarizante, meio estranho aí como preparo do paciente, né? A gente pode fazer ele numa estratégia de aumentar a velocidade do funcionamento do rocurônio e do pancurônio. Então, por exemplo, vou entubar com o rocurônio e eu faço 1/3 da dose antes de começar a sequência rápida e o restante eu faço ali logo depois da sedação. Com isso, eu consigo fazer que o efeito dele seja junto, por exemplo, com o etomidato, que é uma medicação que tem efeito rápido, tá certo? Mas importante para quem saiba fazer isso, principalmente com pancurônio, rocurônio na dose supramáxima ali, né, 1,2 mg por quilo, geralmente não tem problema com o tempo de início de ação. Beta-agonista. Se você fazer uma inalação, você ajuda a melhorar as condições para a sequência rápida, melhora de pré-oxigenação. Então, é interessante fazer quando o paciente tem broncoespasmo. Iosina, que é o Buscopan, ele diminui a salivação. A gente usa, às vezes, nos pacientes do paliativo. Ele demora 2 minutos para começar a ação. É interessante fazer, se achar que o seu paciente está salivando muito. Outra situação interessante é no paciente que vai ser usado ketamina, porque pode aumentar muito a salivação, apesar que não costuma atrapalhar. Você pode usar, inclusive, a ketamina naquela intubação de sequência lenta, né, delayed sequence intubation, que seria para facilitar a pré-oxigenação. Então você pode usá-la como tratamento, ela entra lá no começo da nossa cadeia. Plasil, aqui, bem doido aqui, usado como pré-tratamento, tentar ali esvaziar o estômago. Problema, esse aqui você vai precisar usar uns 15 a 30 minutos antes da intubação. Você está com muito medo, seu paciente estava comendo antes, está com o estômago muito cheio, você acha que vai te atrapalhar muito, a chance dele broncoaspirar é muito grande, faz o Plasil enquanto prepara o resto. Essa é a minha dica. A atropina, que é um pouco mais direcionada para criança, então a dose é de 0,02 mg por quilo, podendo fazer no máximo, pode repetir essa dose, você pode fazer no máximo ali 1 mg. Lembrando que pode fazer no máximo 1 mg. Você vai fazer quando? Em pacientes menores de 1 ano, se o paciente está no choque séptico, choque hipovolêmico, que você pode gerar, essas são situações que podem causar uma bradicardia importante na criança, ela vai responder um pouco diferente ali nesse tipo de choque. E nas crianças que você vai usar succinilcolina e são menores de 5 anos, nessas crianças pode acontecer de causar bradicardia a succinilcolina, beleza? E aqui uma outra coisa, paciente bicarbonato como pré-tratamento, uma situação interessante também. Por exemplo, um paciente com cetoacidose diabética, que ele está com a parte pulmonar muito boa, ele está compensando lá na frequência respiratória, na hora que você induzir ele vai parar de respirar, você não quer causar uma parada por acidose, você pode fazer um bicarbonato como pré-tratamento, então só para segurar a acidose naquele período que ele vai ficar em apneia. Depois volta com uma frequência respiratória alta, ajusta o ventilador para lavar esse PdCO2, mas para você não causar uma parada por acidose, de uma acidose respiratória sobreposta por uma acidose metabólica que já estava existindo. Bom, rapidamente agora, para finalizar agora, o último slide, as situações lá do começo, paciente asmático, o que eu posso fazer? Eu posso começar uma lidocaína, já vai ajudar no controle do meu broncoespasmo. Se der, associo um beta-2 agonista ali numa inalação, vou fazendo junto ali com oxigênio para oxigenação. O paciente você vai entubar, dissecção de aorta ascendente. O que você vai fazer? Dá uma pensada aí. O que eu faria? Faria o fentanil como pré-tratamento, 3 mg por quilo, evitar a hipertensão durante a laringoscopia, basicamente isso. Se o paciente chocou depois, começa na norepinefrina, controla a pressão do paciente sem problema, resolvido. Paciente TCE, chegou trauma,
ele está um pouco agitado, não está difícil de pré-oxigenar inicialmente. Pode fazer fentanil, lidocaína. Você achou que está dificultando ali a pré-oxigenação. Mas uma dose de ketamina também pode ser tanto o fentanil quanto a lidocaína, ou até os dois associados. E pode ser os dois associados com a ketamina também, sem problema. Ketamina no paciente TCE está liberada. O efeito dela de hipertensão intracraniana ainda é bem questionável, e já tem estudo com ela no TCE. Paciente choque séptico usando droga vasoativa. O que você pode fazer de pré-tratamento? Otimizar a droga vasoativa e usar no máximo 50 microgramas de fentanil, e só se o paciente estiver alerta. Se o paciente estiver já mais sonolento, sempre é tratamento para dor, beleza? E aqui, por último, deixa eu só tirar a barrinha daqui para não atrapalhar vocês. Paciente IAM com supra, sem choque, mas clipe 3, creptando ali até o ápice pulmonar. Faz ali um fentanil, evitar a dor da laringoscopia, e cuidado, nesse paciente não dá para fazer volume, se fizer hipotensão, droga vasoativa. Bom, hoje queria agradecer por mais uma aula, queria pedir desculpa aí pelo tempo, deu 30 minutos. Queria agradecer aí para quem tiver interesse de fazer doações para a gente melhorar o curso. E hoje eu queria deixar uma dica aí de livro para vocês estudarem manejo de via aérea. Esse talvez seja aí o livro mais importante de manejo da via aérea que a gente tem. É o livro do Walls. Vão atrás desse livro, dei uma pesquisada, dei uma estudada, acho bem interessante. Obrigado, boa semana para vocês.